O senhor esteve com o doutor Ricardo na eleição dele em 2020. O que foi que levou esse rompimento e por que o senhor se afastou da administração? Foi o seguinte, o primeiro ano da administração do ex-prefeito Hilário, né, e eu como vice, foi um ano bom, um primeiro ano positivo, com muitas conquistas. No segundo ano, na verdade, eu acho que um pouco desse mal-estar começou na campanha, porque o que é que aconteceu? Desde 2012, que o Hilário me convidou para ser o vice dele, e eu não fui em 2012. E o Osmar queria, eles já começaram essa aproximação em 2012. Na verdade, eles nem se falavam. Eu que coloquei um para falar com o outro. E o Osmar queria colocar o sobrinho dele. E o Hilário não queria de jeito nenhum. Eu não tinha essa pretensão, eu quero é o bem de Quixadá, seja quem for o prefeito ou o vice. E aí, quando foi em 2016, que não é que o Osmar tenha vetado o meu nome, é porque ele queria um sobrinho dele. E aí eu fui obrigado, né, a pedido do Hilário, fiz um grupo político, tive o apoio do Bruno, que hoje é prefeito do Aquiraz, que era deputado estadual, e eu tinha um compromisso de votar no Bruno em 2018. Quando chegou em 2018, o Bruno chegou para mim e disse: João, eu lhe ajudo, eu acho que você deveria ser candidato a deputado estadual. E aí eu vou fazer um partido só com nomes novos, né? E eu fui conversar com o Hilário para saber, porque assim, eu já ia ter um problema, porque o Hilário ia votar no Osmar e eu ia votar no Bruno, né? Inclusive o Osmar algumas vezes tentou me encostar na parede, tentou com aquele jeito dele, que se um dia eu quisesse ser prefeito, eu tinha que mandar o Bruno passear e teria que votar nele. Mas eu aprendi, né, diferente dele, do Ricardo e de outros políticos de Quixadá, que a palavra ela é cumprida. Então, se eu me comprometi, se ele, ou que queira botar o sobrinho dele ou não, de qualquer forma, meu nome foi vetado por ele, né, que algumas pessoas achavam até que teria botado. Não, foi vetado. Ele chegou, se você pegar os jornais Diário do Nordeste e O Povo, você vai ver declarações dele quando ele dizia que o Hilário só teria o apoio dele se tivesse um baquete na sua vice. E aí, quando eu recebi o apoio do Bruno, de algumas pessoas ligadas ao Bruno em Quixadá, e me comprometi com o Bruno, inclusive eu disse a ele: deputado, eu só voto em você em 2018 de um jeito, converse com o Bruno. Se o Bruno pedir para me votar em você, eu voto. Até porque eu não tenho muito voto, eu não sou político profissional, né? Fui eleito vice-prefeito a convite do Hilário, por ser comerciante, por ser benquisto na cidade, mas não sou um político profissional, não sou de família política. Então, começou aí. E quando o Bruno veio com esse convite, a gente foi amadurecendo. E é porque eu não impus, eu vou ser candidato a deputado, não. Me lancei mais ouvindo e vendo. Aí o Osmar já passou a querer fazer confusão dentro da administração. O Hilário, eu acho que faltou o diálogo dele comigo, que eu poderia não ser candidato. Eu me senti um pouco, por algumas pessoas da gestão, perseguido. Como é que o vice-presidente... Não é que você queira aparecer, mas é questão de respeito. Chegou a ter eventos da prefeitura, onde não tinha nem uma cadeira para o vice-prefeito sentar. Algumas coisas que qualquer liderança, o nome estava lá e o nome do vice-prefeito não era destacado, né? Então, eu sou aquele tipo da pessoa que é o seguinte: eu só vou onde eu sou convidado. Então, eu comecei a ver que aí a gente foi se afastando. Aí veio aquela operação, que também me pegou de surpresa, o Hilário foi afastado. E eu nunca quis persegui-lo e nem julgá-lo, né? Isso é um problema da justiça, da polícia. Mas muita gente fez terrorismo, que eu não poderia falar com ele, me encontrar com ele, porque eu poderia ser prejudicado. Eu apenas deixei a justiça fazer o trabalho dela. Fizemos muita coisa, homologuei o concurso, fizemos uma operação de tapa-buraco, conseguimos, inclusive Quixadá foi uma das últimas cidades que conseguiu, mas eu fui para cima do governo do estado. Conseguimos em parceria, asfaltamos várias avenidas, ruas, tem um nomezinho, Sinalize, né, aquele programa do Sinalize.
Então, assim, fizemos um trabalho fantástico. As pessoas eram pagas em dias, mas os contratados chegaram a estar 3 meses atrasados, né? Acompanhei os médicos. Então, eu dei uma saneada nisso aí, fizemos um bom trabalho. O senhor imaginava que no meio disso tudo iria assumir a cidade de Quixadá numa situação como aquela? Nunca, nunca. Nunca. Até porque o Hilário... Como é que foi para receber isso tudo? Foi um susto, porque até o Hilário, por exemplo, um advogado, prefeito pela 4ª vez, uma pessoa experiente, nunca imaginei. Mas fiz o meu trabalho, não fui atrás de perseguir, várias pessoas vêm atrás de mim, tenta caçar ele, você sabe como é que acontece em alguns municípios, fazer coisa errada, ir atrás de comprar vereador para caçar, essas coisas, jamais. A justiça fez. Se fosse preciso ficar ao final, eu estaria preparado. A justiça determinou a volta dele, se determinou justo. Ele foi eleito para prefeito. Eu sempre tive a humildade. Eu nunca fui eleito prefeito, já fui eleito vice-prefeito. A gente estava falando sobre essa cronologia em que o senhor assumiu a prefeitura e depois o Hilário volta, e aí é quando o senhor rompe com o Hilário e começa a conversar com o Ricardo, é isso? Na verdade, antes de eu assumir, o Ricardo já me procurou, porque assim, quando eu comecei a ser perseguido, que eu me afastei um pouco, mesmo assim não fui atrapalhar a gestão, não fui falar mal dele, não foi, mas como o Ricardo sabia, o Ricardo já começou a me procurar, e a gente já teve uma certa afinidade, né? Eu assumi, inclusive muita gente às vezes diz, você devia ter botado fulano para fora. Eu fui um prefeito, onde recebo elogios até hoje, porque eu não fui. Você sabe o que é que os prefeitos fazem? Como o outro fazia, que o Ricardo fez muito pior agora, de obrigar o funcionário a votar. Tem gente ligar para mim, ei, fulano, porque eu votei em quem? Meus deputados estaduais eram o Bruno e o federal era o Odorico. Então, se alguém tivesse com adesivo do Osmar ou da Raquel, que a Raquel era candidata federal naquele momento, o pessoal pedia, os aliados, como o Ricardo, pediam para botar para fora. Eu nunca fiz isso. O voto é livre. Eu só botei para fora quem realmente precisou ser, porque queria atrapalhar o funcionamento da gestão. Mas eu não fiz o que fazem, entendeu? O que eu vi ser feito em 2022 pelo Ricardo. O tanto que ele perseguiu pessoas que foram apoiar o capitão Wagner, candidato a governador, o capitão que tanto ajudou o Ricardo no passado, arriscando até a vida dele.